Muito boa tarde, rapaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde, iniciando mais uma tarde de bênção em seu lar. E hoje, quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, que Deus possa abençoar a sua tarde, meu irmão, minha irmã, que a presença do Eterno, que a presença do Senhor esteja com você, meu irmão e minha irmã. Estamos felizes, estamos contentes, porque Deus tem cuidado da nossa vida. Estivemos aqui pela madrugada, pela manhã, e o Senhor tem falado, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos dado direcionamento para termos uma vida com Deus, uma vida eterna, uma vida, com princípios, uma vida preparada para entrar no reino dos céus, Porque eu não quero ser decepcionado naquele dia e também não quero que você fique desinformado, que nós possamos estar preparados para encontrar com o nosso Senhor, Que Deus possa nos ajudar. Somos completamente dependentes do Senhor. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a salvação é pela graça, não é por meio da fé, não é por obras, Jesus, ele pagou o preço, ele cumpriu o que deveria ser feito para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Por isso que, se a pessoa rejeita a Jesus, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que o Espírito Santo apresenta para o pecador é Jesus. Como caminho, a verdade e a vida, como Salvador, é Jesus. Então, muitas das vezes nós levamos o lado da blasfêmia. Hoje, nos dias de hoje, é difícil, Porque naquela época os religiosos começaram a falar mal, da ação do Espírito Santo, atribuindo a ação do Espírito Santo a Deus. Ao contrário, eles estavam atribuindo a ação do Espírito Santo a Satanás. Por isso que Jesus falou com eles, quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem agora, nem no vindouro, nem agora e nem no porvir, Eles tomar cuidado. Mas hoje o que nós vemos? Uma blasfêmia, por exemplo, como que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo? É quando ela rejeita a ação do Espírito Santo na vida dela, porque aí já não tem como. É o Senhor, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa não aceita, se a pessoa nega, se a pessoa ela não aceita a ação do Espírito Santo, ela está blasfemando, ela está negando, ela está rejeitando a oferta de salvação do Senhor, automaticamente ela não tem salvação, não tem perdão, porque o único caminho para nós alcançarmos o perdão e a salvação é através de Jesus. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós não podemos endurecer o coração. O Espírito Santo é ele que convence. Quando nós rejeitamos a ação do Espírito Santo, nós estamos perdendo, estamos blasfemando contra o Espírito Santo e estamos perdendo a oportunidade que temos de ter a vida eterna, porque é através da fé. Da fé naquilo que Jesus fez por nós. Então, que possamos, nesta tarde, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, vocês que nos acompanham neste canal, Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele te mostrar o caminho, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmãos, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém. Então, nós não temos outro intermediário. Não podemos aceitar outro intermediário. É só Jesus. Só Ele que está à direita do Pai, que intercede por nós. Tem pessoas que pedem para isso, pede para pessoas que já morreu, pede para santo, pede... Irmãos, não adianta. É só Jesus. Ninguém tem contato conosco a não ser Jesus. A não ser Jesus e os demônios, enganadores. Engana as pessoas, faz as pessoas crer em coisas que é mentira, leva as pessoas ao engano. Isso é ação maligna. A Bíblia é clara. Só Jesus é o mediador entre Deus e o homem.
Tá errado se eu pedir para uma pessoa que já morreu, tá errado se eu pedir para João, Pedro, né? Se eu pedir para Tiago, tá errado. Se eu pedir para a mãe de Jesus interceder por mim, tá errado, irmãos. Tá errado. O único intercessor, o único que pode interceder por nós é Jesus, e através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós não podemos, desaperceber, ser enganado por inimigo, nesse sentido de intercessão. É só Jesus. É Ele que morreu na cruz, é Ele que pode, pelo seu sacrifício, perdoar os nossos pecados. Então, não precisamos passar por terceiros. É falar com Jesus, é pedir ao Pai em nome de Jesus. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, em nome de Jesus também. Tem uns que oram aí e falam em nome do Pai. Não, está errado também. É em nome de Jesus que a Bíblia ensina, é no nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos ajuda, somos morada de Deus, Ele habita em nós, somos templo do Espírito Santo, e Ele vai nos guiando naquilo que é certo. Por isso que precisamos nascer do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, agora aquele que nasce do Espírito é Espírito. Precisamos ter a vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante nós entendermos o que a Bíblia nos ensina. Porque, como eu disse aqui no começo da minha fala, tem muita gente que faz errado por falta de conhecer. Mas nós estamos aqui todos os dias, explicando de maneira simples, compreensível, que todos entendem as coisas de Deus, para não errarmos. Porque muitas das vezes erramos pela ignorância. Muitas das vezes erramos porque não temos conhecimento de causa. Mas quando nós lemos a Bíblia e começamos a entender os propósitos de Deus para nós, nós vemos que a vontade de Deus para nós é boa. Ele deu tudo que nós precisamos para nós sermos salvos. Deu Jesus e depois enviou o Espírito Santo para nos ajudar em todos os caminhos. E hoje somos dependentes do Espírito Santo. O Pai está no seu trono, Jesus à destra, à direita. E o Espírito Santo está conosco. Olha como é que somos privilegiados. Aliás, Ele não está do nosso lado, Ele habita em nós. A Bíblia que diz isso. E é uma realidade. Somos templo do Espírito Santo. E o agir do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso que eu digo, quando o homem nega a ação do Espírito Santo, quando ele resiste o Espírito Santo, ele está blasfemando contra Deus. Porque não tem mais outro meio da pessoa ser convencida. Ninguém convence ninguém. Eu posso te convencer você comprar um carro, eu posso te convencer você comprar um jogo de panela aí na sua porta, mas quem convence o homem para a salvação é o Espírito Santo. É Ele que convence. Então, somos totalmente dependentes da ação divina, tanto para perdão dos pecados quanto para salvação. Porque através da nossa fé em Jesus somos justificados. Aí entra o agir do Espírito Santo na vida do ser humano, regenerando ele. Regenerando, trazendo a vida de novo, mudando aquela vida, restaurando aquela vida, aquele contato que foi perdido com Deus. Aí entra também o processo da santificação, que é o Espírito Santo que faz isso. Então, quando nós analisamos tudo, irmãos, precisamos só estar dispostos. Estar dispostos a deixar Deus trabalhar, porque quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Nós precisamos crer e obedecer. Fé e obediência. São duas coisas importantes na vida do cristão, que não tem como servir a Deus sem fé e sem obediência. Como eu já expliquei para vocês, a salvação é pela graça, sim, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o salvo, ele tem um Senhor. Não adianta eu dizer, eu creio, sou salvo, porque eu creio, não preciso de, precisa eu fazer nada. Com certeza, no quesito de salvação, não. Mas Jesus nos chama para uma nova vida. Jesus nos chama para viver uma nova vida em Cristo. O velho homem tem que morrer.
E tem que nascer um novo homem, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha, quando Jesus encontra com Nicodemos no capítulo 3 de João, Nicodemos, irmão, não era um homem qualquer. Ele era um mestre da lei, um homem entendido. Conhecia de Gênesis a Malaquias, eu acredito, de Gênesis a Malaquias ele conhecia. Né, o Velho Testamento, os profetas, os salmos, os provérbios, ele já conhecia. Estava inteirado disso, só não tinha um Novo Testamento, porque ainda foi escrito depois, né, da partida de Jesus aos céus. Então, mas o Velho Testamento ele conhecia, ele era doutor da lei. Mas Jesus falou para ele, ó, você precisa nascer de novo. Para ver o reino dos céus. O que é reino dos céus ou reino de Deus? Aonde é um domínio dos céus, um domínio... A Bíblia, quando fala reino dos céus, reino de Deus, olha, tem vários significados, mas simplificando é onde há domínio de Deus, o reino de Deus. Onde que Deus está dominando. Pode fazer... Tem momentos que vai falar que é o céu mesmo, lá nas alturas, tem momentos que vai falar que é aqui na terra, mas Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus, senão, ou o reino do céu, senão nascer de novo. É um jogo de palavras. Mateus escrevia reino dos céus. Por quê? Como ele escreveu para judeus, os judeus evitavam. Eles tinham tanto assim respeito, temor pelo nome de Deus, que eles evitavam escrever ou falar no nome de Deus. Agora Marcos a gente vê falando mais no reino de Deus. Mas o Mateus, como ele escreveu para judeus, veio escrevendo mais reino dos céus. Mas é a mesma coisa. É o mesmo significado. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, olha que Nicodemos, irmãos, era um religioso exemplar. Guardava a lei, né, os preceitos da lei, os costumes, mas não tinha nascido de novo, precisava nascer de novo, porque a obra é de Deus. E a lei, quando o homem tentava ser salvo pela lei, ali era pelas obras da pessoa. Agora Jesus vem, né? Vem, cumpre a lei, ele não aboliu, ele cumpriu a lei, fez as exigências do Pai, cumpriu tudo, se ofereceu a si mesmo, ele veio como sacrifício. Olha só, Jesus veio como sacrifício, ele mesmo era o sacrifício, né? Para ele mesmo. Olha que coisa interessante, era Deus oferecendo ele mesmo para ele mesmo. Que coisa, na pessoa de Cristo. Mas como é Deus, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, a natureza eles são a natureza de Deus, mas em pessoas distintas, mas ele mesmo oferecendo sacrifício para ele mesmo. Que coisa, só Deus, né? Sem participação do homem, porque o homem era impossível ele ser salvo pelas obras ou pelos seus esforços. Então Jesus veio e como sacrifício e como o próprio receptor do sacrifício. Que maravilha, né? Ele mesmo se ofereceu a si mesmo. Então, aí, para nós, agora é a fé, é acreditar, é tomar posse, né, do benefício do sacrifício de Cristo e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Aí somos o quê? Uma nova criatura em Cristo. Aquele velho homem, pecador, que vivia na vida do pecado, ele morreu. Agora somos uma nova criatura em Cristo, vivendo para agradar a Deus, vivendo para a santificação. Então mudança de vida. E se a pessoa rejeita essa ação do Espírito Santo, não tem como mais a pessoa, não tem outro recurso, não tem outro caminho, é só Jesus. Amém? Por isso que eu falo para vocês, o único que intercede por nós é Jesus. Eu não posso pedir por meu parente, não adianta, eu não posso pedir, né, por um apóstolo, por um profeta, eles não podem fazer nada, eles não têm comunicação conosco. Agora Jesus tem, o único que morreu e reviveu é Jesus, e ele está vivo e ele é Deus. Então ele ouve as nossas orações. Por isso que quando orarmos, devemos orar em nome de Jesus. Expulsar um demônio no nome de Jesus. É o nome dele que tem poder. Amém? Espero que os irmãos estejam sendo edificados através das nossas ministrações
Espero que o Espírito de Deus continue trabalhando na vida de cada um dos nossos ouvintes, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação, que a cada dia nós possamos melhorar, cada dia possamos estar mais parecido com Cristo. Esse é o nosso objetivo, é o que a Bíblia nos ensina, né? Temos que ser parecidos com o nosso Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer a oração da fé nesta tarde? Pedindo a Deus que Ele venha trabalhar na sua vida, na nossa vida, né? Que Deus venha de encontro à nossa necessidade, em nome de Jesus. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Pai Santo, nesta tarde de bênção em seu lar, nesta quinta-feira, 10 de abril de 2025. Queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de poder, meu Pai, uma vez mais, estar ministrando a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, aprendendo da Tua palavra. Pai, o Senhor tem ministrado em nossos corações palavras que nos levam para mais perto do Senhor, nos corrige as nossas falhas, porque somos tão sujeitos a falhar, Pai. Mas o Senhor é tão bom que vive nos corrigindo, nos mostrando o caminho correto que devemos fazer. Pai, abençoa o Teu povo. Meu Pai, tira todo tipo de idolatria do nosso meio, abra o olho, abra o nosso entendimento para nós não idolatrarmos nada e ninguém. Que nós devemos fazer as nossas súplicas e orações somente a Cristo, o nosso Senhor. Em nome dele, ao Pai, que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o Teu povo nesta tarde. Receba a nossa humilde oração. Vá de encontro à necessidade deste irmão, desta irmã. Que a boa mão do Senhor possa estar estendida, Senhor, sobre cada um dos nossos ouvintes. Cura os enfermos, alegra o triste, traz a existência daquilo que não existe. Senhor, multiplica a dispensa dos nossos ouvintes que estão passando por escassez. Abra a porta de emprego, papai. Pessoas que vão fazer cirurgia, que vão no médico hoje, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos dar aí, Senhor, um final de semana também abençoado, debaixo da Tua mão. Pai, abençoa o Teu povo. Da saúde física, mental, espiritual. Toma, Senhor, os Teus filhos e filhas nas Tuas mãos, Senhor. Que possa ser uma tarde de milagre, uma tarde de cura, uma tarde de resposta, uma tarde de bênção, Pai, na vida dos ouvintes. Senhor, é no nome de Jesus que eu estou aqui suplicando. Senhor, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Pai Santo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Toma posse da tua vitória, da tua bênção. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Que vocês possam ter uma tarde, uma noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.